Meio-dia em ponto, é hora do J1 e hoje a gente fala sobre uma tragédia. Um adolescente de 17 anos morreu soterrado enquanto brincava com uma criança de 4 anos em um monte de areia em Cidade Ocidental. A gente vai conversar com o Corpo de Bombeiros para tentar explicar melhor para a gente essa história. Nesta edição a gente fala ainda sobre o assalto a um posto de combustíveis em Campos Lindos, povoado de Cristalina. O crime foi durante a madrugada. E você vai ver também: 5 pessoas foram presas suspeitas de participarem de uma organização criminosa que vendia notas fiscais. Menor é apreendida em casa, usada como ponto de venda de drogas. Polícia Civil prende quadrilha suspeita de aplicar golpes em empresários há pelo menos 5 anos em vários estados. Ex-comandante-geral da PM de Goiás vai cumprir pena de 6 meses por peculato. E no prato do dia tem uma receita de bife à parmegiana. É agora no J1. Ótima tarde para você. A gente abre essa edição falando que um posto de combustíveis que fica no povoado Sobral, distrito de Campos Lindos, em Cristalina, foi alvo de bandidos durante a madrugada de hoje. O crime foi por volta das 5 horas da manhã. De acordo com a polícia, 3 veículos chegaram para roubar o posto. Explodiram ali, os homens que estavam nesses veículos, explodiram o cofre no escritório e destruíram também o caixa eletrônico. Essas fotos foram feitas no escritório, que ficou completamente revirado. Eles levaram uma quantia de dinheiro e também o caixa eletrônico, que era o único que atendia o povoado que fica bem longe do centro de Cristalina. O local foi isolado pela Polícia Militar e aguarda a perícia da Polícia Técnico-Científica. Até agora, ninguém foi preso. E olha só essa história, gente. Um adolescente de 17 anos morreu soterrado ontem em Cidade Ocidental. Ele estava brincando num monte de areia quando a terra cedeu. Pedro Paulo Rodrigues, de 17 anos, brincava nesse monte de areia aos fundos da casa da prima. Os familiares disseram que ele havia cavado um buraco na altura dos joelhos e entrado. O garoto era órfão e costumava vir aqui para brincar com o primo de 4 anos. No momento do acidente, a criança teria corrido e chamado a mãe, mas quando ela chegou para prestar o socorro, já era tarde. A terra da lateral estava molhada, acabou cedendo e soterrando o adolescente. O SAMU foi chamado e os atendentes tentaram a reanimação, mas Pedro morreu sufocado. Foi uma coisa inesperada para todo mundo. Uma coisa assim que a gente fica besta de ver, né? Uma simples brincadeira acabou uma fatalidade. Ele era um garoto que gostava muito de aventura, entendeu? Ele gostava daqueles programas. E sempre foi assim. Inconformada, a família lembra com carinho do menino, que apesar das dificuldades, estava sempre feliz. Era uma criança gente boa demais, aí ele estava começando a ter infância agora, porque ele morava com a minha irmã, aí veio pra cá, aí a gente estava dando uma chance para ele, deixou ele mais solto, entendeu? Aí aconteceu o que aconteceu. A gente continua falando dessa história trágica, como disse o irmão da vítima, uma brincadeira aí que terminou em morte, Sobre esse assunto eu falo agora ao vivo com a repórter Thalia Santos, que está com o Major Juliano Borges, da Defesa Civil, para tentar explicar para a gente o que pode ter acontecido. Boa tarde para você, Thalia, boa tarde também para o Major. Já tem alguma suspeita do que pode ter causado esse acidente aí? Olá, boa tarde para você, Anderson. Boa tarde a todos. Bom, as suspeitas ainda são muitas, ainda é bem complicado dizer com exatidão o que teria acontecido nesse acidente. Na hora, quem retirou o jovem que estava soterrado foi uma equipe do SAMU, então nem o Corpo de Bombeiros, nem a Defesa Civil chegaram a ir até o local, o que complica ainda mais no entendimento desse acidente. Como você falou, eu estou aqui recebendo o Major Juliano Borges, coordenador regional da Defesa Civil. Major, essa versão de que as crianças estavam ali brincando, o adolescente e o menor de 4 anos, que ele teria se enterrado até a metade ali das pernas. Isso procede pelo que o senhor viu pelas imagens, pela terra que estava ali no quintal? Boa tarde. Boa tarde. O Corpo de Bombeiros não foi acionado para essa ocorrência. No caso específico, essa versão ela pode subsidiar uma investigação mais aprofundada. A gente sabe que a areia ela é bastante instável e que ela tende a ceder e deslizar facilmente. Então a possibilidade maior é de que ele tenha feito uma vala ou um túnel para que essa areia deslizasse e o sufocasse. Se foi o que aconteceu, se eles fizeram um túnel, nesse caso seria muito difícil ele sair dali pela profundidade, pela quantidade de terra também? Sim, a areia desliza
prende a pessoa no interior e, por asfixia de sólido, ele acaba não podendo respirar e vem a óbito em poucos minutos. Quanto tempo, mais ou menos, para asfixia? 5 minutos já é suficiente para levar a pessoa a óbito. Ou seja, o outro menino que estava ali teria que chamar muito rápido alguém para ajudar, né? Se tivesse, de repente, um adulto próximo, talvez tivesse sido mais fácil retirar esse jovem. É possível, no entanto, bastante difícil em razão da retirada desse material sólido que cai sobre a pessoa. E isso demanda um pouco de tempo. Então, em geral, as pessoas vão a óbito. Mas já fica um alerta, então, né? Porque é um material de obra que muitas vezes as pessoas deixam no quintal, não imaginam o perigo que pode ter ali perto. A areia é utilizada na construção civil e também em ocasiões para lazer, né? É importante que a criança e o adolescente seja bastante supervisionado, sempre com um adulto próximo, para poder analisar os riscos que ela pode trazer. No caso ali, né, era um adolescente, mas o adolescente não costuma medir muito as consequências, né? O adolescente ou o adulto sem o conhecimento realmente oferece bastante risco pela ousadia, pela criatividade, que muitas vezes vem desprovido de meios de segurança. E aí pode acabar em tragédia, né? É uma tragédia, uma fatalidade como esta, né? Fico alerta, então, para as pessoas sempre manterem essa área mais isolada, de repente ficarem de olho também, crianças, adolescentes. É importante que todo canteiro de obra tenha um responsável técnico, ou mesmo proprietário, que ele faça o isolamento desta área, proibindo a entrada de crianças, adolescentes ou qualquer outro curioso ou adulto que não tenha conhecimento dos riscos inerentes àquele local. Major, para que seja feita uma investigação para entender o que teria acontecido, o que é necessário daqui para frente? Carece de uma denúncia junto à Polícia Civil, a mesma vai acionar a Polícia Técnica Científica, fazer perícia no local para ver o que realmente aconteceu. É importante, então, que o local ali do acidente não seja mexido, que ninguém interfira ali? O ambiente tem que ser preservado para que a investigação seja o mais próximo da realidade. Certo, muito obrigada pela sua participação. Major, é com você aí no estúdio, Anderson. Todo cuidado é pouco, né? Agradeço a participação de vocês, bom trabalho, Thalia. E a máfia vamos falar agora sobre a máfia das notas fiscais. 5 pessoas foram presas suspeitas de participarem de uma organização criminosa que vendia notas fiscais falsas. O esquema criminoso de venda de notas fiscais é conhecido na região da 44. Os tiradores de nota ficam assim nos mocós, escondido. Por que isso? Os feirantes ficam querendo tirar nota escondida para esse povo da excursão. Desleal, né? Porque a gente paga imposto e eles, né, faz ali de graça, né, não paga nada. A polícia descobriu que essa loja de aviamentos vendia, além de botões e acessórios para roupas, notas fiscais falsificadas. Há vários comerciantes aqui da região que pagavam entre 3% a 5% do valor declarado no documento. O ICMS não era recolhido nessas notas e a estimativa do fisco é que do ano passado para cá, mais de 5 milhões de reais impostos foram sonegados com o esquema. A polícia também localizou uma loja no fundo desta galeria que comercializava notas. A investigação, feita em conjunto com a Secretaria da Fazenda, identificou 32 empresas fantasmas, abertas por uma única organização criminosa somente para gerar notas fiscais. Ela apenas emite uma nota para uma questão de formalidade, para uma questão de trânsito, de deslocamento dessa mercadoria. O suspeito de liderar a quadrilha se passava por contador e foi preso. Geisel Machado, de 46 anos, já era foragido da justiça por prática de estelionato no Maranhão e usava nomes falsos para abrir empresas aqui em Goiás. Também envolveu esposa e sogra no negócio. As duas foram presas. Para driblar a fiscalização, o falso contador também usava moradores de rua e dependentes de drogas que emprestavam o nome em troca de 50 a 100 reais. Ele ia, buscava, dava um banho, tirava foto, fazia a documentação, levava para certificação e a partir daí tinha uma empresa montada para ser utilizada e vendida para emissão de nota fiscal. Ontem à noite, em Valparaíso, uma operação da Polícia Militar fechou uma residência que era usada como ponto de venda de drogas. Na casa foram apreendidos pés de maconha, além de outras drogas, e um caderno, que, de acordo com a polícia, era usado para anotações das vendas dos entorpecentes. Na casa também estava uma menor de idade. Ela foi apreendida e encaminhada à delegacia de Valparaíso. Até agora, ninguém foi preso.
Outro assunto, um topógrafo encontrou granadas dentro de um bueiro no setor militar urbano, no Distrito Federal. Era mais um expediente do Jefferson. Como topógrafo, ele faz medições de bueiros. Só que dessa vez, o dia de trabalho do jovem de 25 anos foi uma aventura. Fiquei olhando a sacola e fiquei pisando, depois que eu fui ver. Quando ela estava aberta, que eu já vi o primeiro pino, eu já vi que era uma granada. Uma não, 3. O Jefferson estava dentro desse bueiro, que tem de 3 a 4 metros de profundidade e fica bem em frente ao quartel-general do Exército, aqui aos fundos, no setor militar urbano. Os explosivos estavam numa sacola plástica, dessas de supermercado mesmo. Ele logo percebeu que eram granadas, e aí saiu com a sacola e ligou para o 190. Cerca de 20 profissionais trabalharam na operação que envolveu o Corpo de Bombeiros, as polícias civil e militar e o esquadrão de bombas. O trânsito na região foi interrompido e as 3 granadas foram detonadas. E quer saber se o Jefferson ficou com medo? Fiquei não. Só peguei mesmo, subi e pronto, nem me assustei não. Mas a mãe dele ficou bem assustada. O que a mãe falou? Ah, você é doido, não sei o que, mexendo com essas coisas. É só isso mesmo, coisa de mãe. Mas não foi exagero de mãe não, viu? Um dos policiais do BOPE, que participou da operação, contou que foi muito arriscado ele ter retirado a sacola com as granadas. Por ele não ter experiência, ele poderia, sem querer, acionar a granada. Ele acionando a granada, ele corria o risco iminente de morte. Amputação, perder a mão. Pela numeração dos explosivos, a Polícia Civil vai investigar a procedência. O que já se sabe é que são granadas antigas, mas nem por isso menos perigosas. Ocorrendo um acionamento, pode chegar a matar. Por isso, fica o alerta. Viu alguma coisa diferente? Não mexa, não toque. Acione 190 e a Polícia Militar vai acionar o Batalhão de Operações Especiais, o Esquadrão de Bombas, para atuar. A Polícia Civil de Goiás prendeu uma quadrilha suspeita de aplicar golpes em empresários há pelo menos 5 anos em vários estados. Os bandidos compravam mercadorias e não pagavam, e depois vendiam os produtos em lojas do Distrito Federal e também aqui no entorno, em Lusiânia, Cidade Ocidental, Valparaíso e Novo Gama. O Valdênio teve um prejuízo de R$50 mil e ele não foi o único. Seriam mais de 20 os empresários enganados pela quadrilha em todo o país. Quando meus cheques começaram a voltar, eu fui na empresa. Cheguei e não tinha mais nada, estava fechada. Aí foi onde eu conheci as outras pessoas do grupo. Ô, bom dia, você conhece o cara da empresa aqui? Não, por quê? Eu também estou atrás dele. Golpe, pronto. Aí começou a desenrolar. Para aplicar os golpes, a quadrilha abria uma empresa fantasma e fazia compras de produtos em grandes quantidades, pelo menos 3 vezes, pagando sempre em dia. Depois de ganhar a confiança do empresário, fazia uma encomenda muito maior, não pagava e fechava a empresa. A última aberta pelo grupo tem o nome fantasia de Comercial Paim. A documentação delas aparentemente realmente é verdadeira, mas são em nomes de laranja que depois não tem como arcar com os prejuízos deixados pela quadrilha. Parte das mercadorias adquiridas nos golpes foi recuperada pela polícia em estabelecimentos comerciais. Os produtos eram vendidos em pelo menos 13 lojas do DF e do entorno. As investigações, que duraram 3 meses, levaram à prisão de Ângelo Barbiani Júnior, que seria o chefe da quadrilha, e de outros 3 integrantes, Sérgio Cordeiro Alves dos Santos, Mahmoud Kalel Abdala e Paulo Henrique Nunes da Silva. A polícia estima um prejuízo de pelo menos R$5 milhões em golpes aplicados aqui em Goiás e no Distrito Federal. Mas este número seria ainda maior, porque as encomendas eram feitas também em outros estados, como Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente acredita que deve haver outras dezenas de vítimas e a gente ainda aguarda que essas vítimas procurem a Polícia Civil dos seus estados ou a Polícia Civil de Goiás, encaminhando essas denúncias para a gente conseguir verificar se enquadra na nossa investigação. A polícia investiga ainda a participação de mais 4 homens na quadrilha. Os presos vão responder por estelionato, organização criminosa, receptação, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária. A defesa de Sérgio Cordeiro Alves disse que não vai comentar o assunto. O advogado de Mahmoud Kalel Abdala disse que abandonou o caso e não sabe quem vai assumir. Nós não fomos informados sobre quem são os advogados de defesa dos outros citados na reportagem.
O ex-comandante-geral da Polícia Militar de Goiás, Coronel Antônio Carlos Elias, vai cumprir pena de 6 meses por peculato, que é o crime contra a administração pública. O ministro Rogério Schietti determinou que o ex-comandante-geral da PM Goiana, Carlos Antônio Elias, cumpra imediatamente a pena de 6 anos em regime semiaberto. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público de Goiás. O coronel chegou a ser absolvido pela Promotoria de Auditoria Militar, mas agora foi condenado pelo STJ. O Ministério Público afirma que o ex-comandante Carlos Antônio Elias desviou um policial para fazer serviços pessoais e esse PM também usava veículo oficial para fazer isso. O caso foi em 2010, o policial Paulo Ricardo Moura acompanhava uma comerciante. Os dois estavam em São Paulo, foram vítimas de assalto e morreram. Nós tentamos contato com a defesa do ex-comandante-geral da PM, Coronel Carlos Antônio Elias. No escritório disseram que o advogado não estava em Goiânia e não poderia falar sobre essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Está na hora agora da primeira rodada de participações aqui no J1. Você pode mandar sua mensagem para a gente pelo 984424000. Olha só o que chegou aqui, ó. Mensagem da Carilina de Novo Gama, ela é moradora do Vale Pedregal e quer que a escola municipal tenha dignidade, porque a situação do banheiro é precária, sem pias e vasos estragados. As salas estão cheias de alunos e às vezes não tem carteira. Valeu pela mensagem aí, pela bronca também. Carilina, tem mensagem da Sandra Cássia de Valparaíso. Oi Anderson, quero expressar minha indignação com esses postos de saúde, e em especial o posto do bairro São Caetano, que só disponibiliza 20 senhas ou menos e só abre às 8 da manhã e temos que chegar de madrugada para conseguir pegar a senha por lá. Valeu pela mensagem, Sandra. Tem recado também do Hélio Guimarães de Valparaíso. Ele gostaria de registrar a indignação com a Saneago. Os moradores do condomínio residencial Orlando, em Valparaíso 2, receberam ontem a conta de água com valor anormal, com a taxa que eles dizem aí, né, ser água ou esgoto. Área comum no valor de R$ 32,00. O problema é que por lá eles não têm tratamento de esgoto. Sobre essa mensagem, a gente entrou em contato com a Saneago, que respondeu o seguinte: a Saneago informou que uma equipe vai ser encaminhada ainda hoje lá no condomínio Orlando para verificar a situação. Os técnicos vão realizar essa vistoria no medidor de água da área comum e vão orientar o síndico o que fazer depois. Então a gente pede para que o morador entre em contato novamente para saber se isso foi realmente feito ou não. Tem várias outras mensagens aqui, olha só, recado do Felipe Santos de Lusiânia, ele percebe que estão asfaltando algumas ruas do Luzília Parque e Santa Fé, ele quer saber se dessa vez todas as ruas serão de fato asfaltadas por lá ou vão pular algumas como fazem em todas as épocas de eleições. Tá aí a bronca do Felipe Santos, continue mandando a sua mensagem pra gente, que a gente lê aqui no J1. E veja a seguir, dólar fecha a R$ 4,05. A gente vai explicar como isso influencia na vida do brasileiro. E já podem ser feitas também as inscrições para as bolsas remanescentes do ProUni. Vai ficar atento aos prazos, a gente vai dar todas as dicas aqui. E ainda no prato do dia tem uma receita de bife à parmegiana. Agora, 12h18, a gente volta em instantes. Um recado agora para o trabalhador que nasceu em agosto. O seu mês pode terminar com um dinheiro a mais no bolso, porque começa hoje o pagamento de mais um lote do PIS/PASEP. O pagamento do PIS é para quem nasceu em agosto e recebeu em média 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e trabalhou pelo menos 30 dias em 2017. O pagamento do PASEP é para servidores públicos com o final da inscrição 1. O valor do abono vai de R$ 80 a R$ 954, dependendo do tempo que a pessoa trabalhou em 2017. Para saber se você tem direito ao saque, o trabalhador pode fazer uma consulta no site www.caixa.gov.br/PIS e consultar o pagamento. Para isso é preciso ter o número do NIS, o PIS/PASEP, em mãos. Nós vamos agora falar do caso do tapeceiro Silvio Júnior, que foi baleado em um posto de combustíveis por um aluno da PM. A família está com dificuldade para bancar a despesa mensal que o Silvio tem. Os parentes querem uma ajuda de custo do Estado, já que, segundo eles, o responsável pela tragédia é servidor público, que usou um instrumento de trabalho para atingir a vítima. No meio desse turbilhão de acontecimentos ruins, ontem a notícia de que o rapaz teve uma pequena melhora trouxe uma nova esperança a todos.
A comemoração é porque Silvio César da Costa Júnior, de 27 anos, saiu do estado gravíssimo. Eu peguei a mão dele e falei, meu filho, é a mamãe que chegou, que está aqui com você. Você está escutando? A mamãe chegou. Aí ele apertou a minha mão. Quando ele apertou, ai meu Deus, senti a mão do meu filho mexendo ali. Foi uma emoção muito grande, viu? Um pequeno avanço que fez a fé aumentar. Sentados no sofá feito pelo filho, os pais lembram de como Silvio gosta do trabalho. Ele é um artista, né? Meu filho é um artista, assim como você está vendo o trabalho dele aqui, muito bom em acabamento, né? Então ele sempre gostou de trabalhar com arte. Além da preocupação com o estado de saúde do Silvio Júnior, a família enfrenta outra dificuldade. O tapeceiro tem uma despesa mensal de quase R$4.000. É ele quem paga a escola para o filho, plano de saúde, parcela do carro e ganhava o dinheiro a cada trabalho que pegava para fazer. Não tinha um salário fixo. Agora, o pai não sabe como pagar essas contas. Hoje, o meu orçamento que eu tenho na minha casa, eu não consigo colocar o orçamento do meu filho dentro dele, porque aquele policial militar que é um funcionário do Estado, ele estava usando uma arma do Estado, ele interrompeu a vida do meu filho. Então, meu filho não pode trabalhar hoje. Então, quando eu falo um apoio financeiro, é do Estado mesmo. Eu acredito que se o meu filho estivesse gozando de plena saúde, ele daria conta de pagar todas as suas contas. Silvio Júnior foi baleado na cabeça há quase 2 semanas nesse posto de combustíveis no Parque Amazônia. Ele estava com 4 amigos quando o aluno da Polícia Militar, o soldado Bruno Correia de Araújo, chegou. Os amigos da vítima contaram que o PM arrumou confusão com os rapazes, se irritou e atirou. O soldado disse que atirou em legítima defesa. As imagens das câmeras de monitoramento da prefeitura mostram o amigo de Silvio, que diz que também foi agredido pelo soldado Bruno, atravessando a rua com a mão na cabeça, onde está machucada. Ele chega até Silvio e a namorada, que estão no posto. Não é possível ver nas imagens, mas o delegado que investiga o caso disse que ele voltou para o posto acreditando que o soldado já tinha ido embora. Mas o soldado volta e as imagens mostram ele correndo rua abaixo. Nesse momento, ele estaria perseguindo Silvio. Logo depois, é possível ver o desespero da namorada de Silvio no carro, sendo amparada por uma pessoa. 10 minutos depois, a polícia chega no local. Mas hoje a família de Silvio não quer lembrar desse momento. O pai deixou o sofá do jeito que o filho gosta, porque ele acredita que logo Silvio Júnior vai estar em casa. Vai ser uma festa muito tremenda aqui que a gente vai fazer. Eu acredito que nessa casa não vai caber o tanto de pessoas que vai estar aqui com ele, né? O soldado Bruno Correia continua preso. Sobre o apoio financeiro que o pai de Silvio pede do Estado, já que o filho foi baleado por um PM, com uma arma que, segundo ele, pertence ao Estado, a assessoria do governo de Goiás informou que quem deveria se posicionar sobre o assunto é a Secretaria de Segurança Pública. Nós pedimos um posicionamento para a SSP sobre esse assunto, mas até o momento não recebemos uma resposta. Vamos falar de economia agora. O dólar fechou ontem a R$ 4,05. Em um ano, a moeda americana subiu 30%. Mas qual que é a influência disso no nosso dia a dia? O que dá para comprar com R$ 4,05? Um lanche? Um suco? Um café? Pois esse é o valor de $1. Nessa quarta-feira, o dólar comercial chegou a ser cotado até R$ 4,09. O turismo está ainda mais caro. Ontem terminou o dia cotado a R$ 4,22. Só que na casa de câmbio chegou a ser negociado por mais de R$ 4,50. E o que o nosso bolso tem a ver com isso? Tudo. Qual que é a primeira coisa que você pensa? Que tudo vai subir. É bem por aí. O Arthur, por exemplo, aos 8 anos, já está bem preocupado. O que você ouviu dizer? Bom, que o dólar estava alto. Em falar nisso, eu vou ir para os Estados Unidos em outubro. A gente pensou até em desistir, mas como já estava programado, a gente teve que, agora tem que ir, mas economizando. Vamos fazendo economia. E quando o dólar sobe, não faz diferença só na viagem do Arthur, mas também em produtos básicos do nosso dia a dia, como os pãezinhos, os biscoitos e os doces que a Valentina fica namorando na vitrine. E não é só porque a lista de compras da Valentina é grande. Coxinha, bacon, suco e biscoitinhos. Pão com presunto e queijo. E bolo? Você gosta de bolo?
Sim, sorvete de milho. Tudo pode ficar mais caro por causa do preço do trigo que o Brasil precisa importar e negocia em dólar, assim como os remédios e os combustíveis. Tudo que é importado vai ficar mais caro. E tudo que é exportado vai também aumentar a receita do exportador. É o que a gente chama em economia encadeamento, para frente e para trás. Porque você vai acabando contaminando os outros preços. Mas o presidente do Sindicato da Indústria Alimentícia acredita que esse aumento não vai chegar ao consumidor final. A expectativa da indústria é que essa alta não se perpetue. Primeiro porque não é interessante numa crise como essa que nós estamos passando, a gente elevar os preços dos nossos produtos. E segundo, porque nós precisamos entender melhor como é que vai ficar esse mercado aí das commodities, né? Ainda assim, o economista dá uma dica básica para quem não quer perder dinheiro em tempos de dólar mais alto: ter paciência. Aí as pessoas vão querer sair comprando, né? Isso daí é que não é o indicado. É ficar quieto esperando o momento apropriado, porque esse dólar vai baixar, não vai continuar nesse patamar. Para mais participações aqui pelo nosso WhatsApp, 984424000, tem mensagem da Suzana, ela mora no Parque Estrela d'Alva Nova, em frente à escola Getúlio José da Costa. Ela diz que tem alguns lotes vazios por lá, com muito mato alto, e é muito perigoso para as crianças que passam ali por perto, né? Tem mensagem também do Davi Douglas, do setor Fumal. A reclamação dele é em relação à Saneago, que cobra uma taxa maior de esgoto do que da própria tarifa de água. Muitas mensagens como essas estão chegando aqui para a gente em relação a essa tarifa de esgoto que está sendo cobrada pela Saneago. Aí a Saneago informou para a gente, por nota, que cada conta precisa ser analisada individualmente para verificar a situação. A Saneago passou um número também, vou passar para vocês agora, caso vocês estejam passando por esse mesmo problema. Anote aí, ó, é 0800 645 0115. Tem que ligar mesmo, perguntar o que está acontecendo, porque não pode pagar por um serviço que não está sendo oferecido, né? Em muitos casos. Tem mais mensagens para a gente aqui no telão, vamos ver? Recado do Silvano de Lusiânia, ele diz que no Jofre Parada, as luzes das quadras de esportes ficam acesas a noite toda. A gente paga a taxa de iluminação pública para isso, fica aí o questionamento do Silvano em relação a esse desperdício de energia, né? Tem mensagem também do João Santos de Valparaíso, ele quer saber dos uniformes escolares da rede municipal lá de Valparaíso, que foram prometidos pela prefeitura e já está chegando o final do ano e nada de uniformes. Ele já cobrou lá na escola, porém até agora nada foi resolvido e eles estão esperando esses uniformes novos. Final do ano letivo está aí, né? Até agora sem uniformes por lá. Mensagem do Carlos de Lusiânia, o Carlos da dupla Carlos e Christian, que agradeceu a oportunidade que a gente deu aqui na sexta-feira passada para divulgar a foto que eles fizeram, para divulgar a festa que eles fizeram para ajudar a irmã dele que estava com câncer, e a festa foi um sucesso, e ele mandou uma foto para a gente ver o tanto de gente que passou por lá. Vamos dar uma olhada na foto que o Carlos mandou, olha só. Aí, que beleza, hein? Muita gente foi lá participar, uma festa beneficente que a gente falou aqui na semana passada, né? Desejamos sorte aí para toda a família. Valeu pela mensagem, valeu pela foto também. Acompanhe depois dos comerciais, já podem ser feitas as inscrições para as bolsas remanescentes do ProUni. No prato do dia tem uma receita de bife à parmegiana e aqui no estúdio a gente vai falar da História de Rafael, uma peça de teatro, e essa peça vai ser apresentada aqui em Lusiânia, viu? 12h30, a gente volta em instantes.